Depois da morte da filha do padeiro, Silvervale nunca mais foi a mesma. As pessoas não se olhavam mais nos olhos. Portas eram trancadas cedo, janelas pregadas com tábuas. Até o bar, que era o coração da cidade, passou a fechar antes da meia-noite. O uivo que ecoava nas colinas se tornou o relógio sombrio da nossa rotina. E foi nesse ambiente que as suspeitas começaram a ferver. O primeiro a ser apontado foi o professor Sérgio, recém-chegado de outra cidade. Ele tinha hábitos estranhos. Caminhava sozinho à noite, carregava livros em línguas que ninguém entendia e nunca participava das festas comunitárias. Além disso, morava afastado, perto da mata. Só pode ser ele, diziam. Eu mesmo cheguei a acreditar. Afinal, sempre parecia ausente nos dias depois dos ataques, pálido e exausto. Depois, os olhos se voltaram para o açougueiro Tonico. Ele conhecia cortes de carne como ninguém. Só alguém acostumado a lidar com sangue poderia fazer aquilo, cochichavam. E o mais curioso, certa vez encontraram nos fundos do açougue roupas sujas de sangue que não eram de boi nem de porco. O delegado apreendeu as roupas, mas Tonico jurou inocência. Mas a suspeita que mais pesou foi sobre mim. Eu era forasteiro, e todos notaram que os ataques começaram justamente depois da minha chegada. Antes, o bicho atacava em cidades vizinhas, milharais destruídos, animais dilacerados em povoados distantes. Mas de repente, quando eu apareci, foi em Silvervale que o terror se instalou. Esse rapaz trouxe a desgraça, diziam alguns. Ele é o disfarce da besta, cochichavam outros. Chegaram a me encarar na rua, a cuspir no chão quando eu passava. Eu, que só tinha vindo passar férias, me vi acuado, quase linchado. Se não fosse André, meu amigo, e o delegado Maurício, que ainda acreditavam em mim, talvez eu não estivesse contando essa história. Mas o medo é traiçoeiro. A desconfiança contamina. Até André, em silêncio, parecia às vezes me olhar com incerteza. O monstro era astuto. Ele atacava em noites alternadas, sempre deixando pistas que confundiam. Uma vez, encontraram um chapéu ensanguentado no quintal de um lavrador. Outra vez, marcas de unha na porta do sacristão da igreja. Era como se o lobisomem se divertisse em jogar a cidade uns contra os outros, até que decidiram montar uma emboscada. O alvo era Tonico, o açougueiro. Tudo levava a ele. O sangue nas roupas, o porte físico, a força. Planejaram vigiá-lo em uma noite de lua cheia. O delegado reuniu alguns homens armados. Eu insisti em ir junto, mesmo sob olhares tortos. A estratégia era simples: ficar escondido, cercar o açougueiro e flagrá-lo se ele se transformasse. Aquela noite foi um tormento. O frio cortava a pele, o cheiro de querosene das lamparinas ardia nos olhos, e cada barulho da mata parecia anunciar algo. Tonico entrou em casa cedo, trancou portas e janelas. Esperamos horas, tensos, até que os uivos começaram, longe, depois mais perto, cada vez mais perto. Disparos ecoaram, homens gritaram e corremos para o quintal. Mas quando arrombamos a casa, Tonico estava lá dentro, trêmulo, escondido debaixo da mesa, rezando desesperado. Não era ele. O lobisomem tinha atacado na mesma noite, mas em outra ponta da cidade. Uma senhora foi encontrada mutilada no quintal. Enquanto todos esperavam o açougueiro, o verdadeiro monstro se divertia em outro lugar. Foi nesse momento que entendi. Estávamos lidando com algo inteligente, traiçoeiro. Ele queria que a cidade desconfiasse de todos. Ele queria que cada rosto fosse um possível inimigo. E estava conseguindo. Naquela madrugada, voltamos para casa em silêncio. André me disse baixinho: Rafa, eu não sei mais em quem acreditar. Eu também não sabia. Só tinha certeza de uma coisa:
Silvervale estava sendo devorada por dentro. E o pior, o monstro ainda estava lá fora, observando. Continua.